Hoje conhecemos números extraordinariamente positivos no sucesso ao combate ao desemprego. Com os dados hoje divulgados pelo INE, confirma-se que a queda do desemprego é resultado do crescimento do emprego, ou seja, de uma economia que gera postos de trabalho e que cresce sustentadamente. Repito, com os dados agora divulgados pelo INE, confirma-se que a queda do desemprego é resultado do crescimento do emprego, ou seja, de uma economia que gera postos de trabalho e que cresce sustentadamente. De acordo com o INE, a taxa de desemprego estimada para o segundo trimestre de 2014 é de 13,9%, o que iguala o valor mais baixo do quarto trimestre de 2011, altura em que se registou este mesmo valor. Isto significa que há 30 meses que o desemprego não era tão baixo. Repito, isto significa que há 30 meses que o desemprego não era tão baixo. E, portanto, leva-nos a afirmar que hoje conhecemos números extraordinariamente positivos no combate ao desemprego. Ou seja, hoje temos menos 137 mil desempregados do que tínhamos há um ano e menos 59 mil desempregados do que tivemos no último trimestre, no primeiro trimestre de 2014. Igualmente significativo é o facto da população empregada estar a aumentar, confirmando a recuperação da economia e a dinamização do tecido empresarial. Neste período, o número de pessoas empregadas ascendeu aos 4.514.000 pessoas. Este aumento significa que, num ano, se promoveu a criação líquida de 90 mil postos de trabalho, cerca de 250 postos de trabalho por dia. Repito, este aumento significa que, num ano, se promoveu a criação líquida de 90 mil postos de trabalho, ou seja, cerca de 250 postos de trabalho por dia, relativamente ao segundo trimestre que estamos a referir. Por outro lado, para além de verificarmos um aumento do emprego, não podemos deixar de assinalar uma melhoria qualitativa no mesmo, registando um aumento em cerca de 154 mil pessoas na população empregada a tempo completo, enquanto a população empregada a tempo parcial diminuiu em cerca de 64 mil pessoas. Por cada contrato a termo, tivemos cerca de 8 contratos sem termo. O PSD assinala, assim, também a diminuição de mais de 12 mil jovens desempregados no último ano, o que corresponde a uma diminuição homóloga de 1,8%. Em termos homólogos, obviamente, e 1,9% face ao trimestre anterior. Por último, não podemos deixar de instar as demais forças políticas a apreciarem de forma positiva os números agora revelados e divulgados pelo INE, nomeadamente convidamos o Partido Socialista a poder se pronunciar sobre os mesmos, uma vez que não teve a oportunidade, na semana passada, de se pronunciar sobre os dados divulgados pelo Eurostat que já apontavam esta baixa significativa do desemprego no mês de junho. Era importante que um partido que alega estar a discutir internamente o futuro do país encontrasse nas diferentes fações que fazem essa discussão interna o tempo e a oportunidade para poder falar sobre uma das questões mais relevantes da sociedade portuguesa, que é a questão do emprego e, obviamente, o flagelo do desemprego. Face aos números positivos de criação líquida de 90 mil postos de trabalho no segundo trimestre de 2014, face à redução significativa para valores historicamente baixos, que há 30 meses que não eram alcançados, do número de desempregados e da percentagem de desemprego, era da máxima importância que o Partido Socialista interrompesse a sua disputa interna e encontrasse tempo e oportunidade de se pronunciar sobre estes sinais positivos, extraordinariamente importantes para os portugueses e que assentam num crescimento sustentado da nossa economia e numa redução também sustentada do desemprego, assente, por sua vez, num crescimento sustentado do emprego. Ora, trata-se de notícias extraordinárias para as quais o Partido Socialista deveria dispensar algum do seu tempo da disputa interna. Estou à disposição dos seus jornalistas. Quando foram apresentados os últimos números do desemprego, falou-se de uma fábula em torno da imigração que não justificaria este desemprego. Pode explicar a relação? É muito simples. O Partido Socialista e a oposição, sempre que vê o desemprego a recuar, tenta dar a impressão, tenta criar a impressão aos portugueses que isso se deve supostamente a números extraordinariamente elevados do desemprego. Ora, o relatório anual do desemprego de 2012, apresentado na Assembleia da República há poucos dias, revela que em 2007 o número de pessoas que emigraram
foram 90 mil. E que em 2012 o número de pessoas que emigraram foram 95 mil, isto é, mais 5 mil. 2007 a 2012 os números de imigração têm andado sempre nesta ordem de grandeza. Portanto, não há justificação para isto. O que justifica verdadeiramente a diminuição do desemprego são os números do emprego, isto é, a criação de postos de trabalho. E a boa notícia é que a criação de postos de trabalho está a ser feita de uma forma permanente, porque estamos a falar de contratos sem termo, fundamentalmente e esmagadoramente de contratos sem termo, portanto, pessoas que estão a encontrar um posto de trabalho com longevidade desse posto de trabalho nas suas vidas, contrariamente a uma imagem que tentam criar, que se está a criar emprego precário. Não é verdade, os números hoje revelados comprovam aquilo que o Governo tem dito, comprova aquilo que a maioria tem dito, de que está a haver uma recuperação sustentada do emprego, obviamente alicerçada na recuperação sustentada da economia. Muito obrigado, Srs. Jornalistas. Bom dia.